Pastor Sérgio Caligari, canal Farol em Natureza, falando, irmãos, de uma vida com Jesus, sobre batalha espiritual e sobre cura e libertação. Irmãos, eu queria falar hoje, muitas vezes a mudança da nossa vida, a transformação do nosso ser, ela demora um pouco mais, sabe por quê? Porque nós temos buscado pouco, amém? Se você buscar entendimento, se você buscar sabedoria, se você prosseguir no entendimento de Deus, irmãos, as coisas começam a acontecer. Porque a Bíblia diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. A Bíblia diz assim, irmãos: conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará. Eu preciso conhecer e saber o que está acontecendo. Eu preciso conhecer o mundo espiritual, o Evangelho, os céus e a terra espiritualmente, para que eu possa entender o que está conhecendo. O Espírito Santo, irmãos, quando ele vem habitar em nós, ele nos traz o entendimento que nós não tínhamos, ele traz o entendimento que nós precisávamos, entendeu? Então, muitas coisas que acontecem na sua vida vieram do passado. Ah, mas eu renunciei o passado. Sim, você renunciou o passado, agora você está recebendo um novo entendimento de Deus para mudar a sua vida. Como diz na palavra, irmãos, né, que as nossas armas não são armas carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus. Para quê? Para derrubar sofismas, fortalezas e tudo aquilo, irmãos, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque a partir do momento que você conhece a verdade, você vai quebrando as cadeias na sua alma, na sua vida, na sua herança. Porque da mesma maneira que existe uma herança genética, né, irmãos? Quem tem diabetes é porque teve um parente que teve diabetes. Quem tem câncer geralmente vem de uma família que tem propensidade a ter câncer. Então existe, do mesmo jeito que existe uma herança, né, hereditária, uma herança genética, também existe uma herança espiritual. E quando eu conheço a verdade, quando eu me aprofundo em Deus, quando eu busco o conhecimento de Deus, o Espírito Santo começa a me revelar tudo aquilo que está oculto, tudo que está escondido, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que nada daquilo que está em oculto, amém, vai permanecer oculto quando eu busco o Senhor. Então, irmãos, essa mudança de vida tão demorada, essas áreas da sua vida assoladas, elas têm um fundo espiritual. Porque a nossa luta não é uma luta contra a carne, contra a situação, mas é contra aquilo que está atrás da situação, atrás da pessoa e atrás dos fatos. E quando eu começo a buscar a Deus, o Espírito Santo de Deus me dá o dom de discernimento de espíritos. Os dons espirituais, irmãos, são armas que Cristo nos deu para lutarmos contra as coisas espirituais. Porque se algo é espiritual, irmãos, ele não vai mudar nunca se você não usar a palavra de Deus, o conhecimento do Evangelho e as armas espirituais, amém? Irmãos, se aprofunda no conhecimento do Senhor, se aprofunda, porque existem áreas da vida de muitas pessoas que ainda estão presas no passado. Você ouviu o Evangelho, você aceitou Jesus, amém. Você fez o certo, mas a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. E nesta parte, irmãos, que muitos pecam, que muitos erram. Você conheceu Jesus, você passou por uma certa libertação, você aprendeu algumas coisas e estacionou nisso. Amém? Você acha que já sabe tudo. E quando você acha que você sabe tudo, irmãos, é porque você parou na fé. Porque o apóstolo Paulo diz que nós andamos segundo a medida da fé. E como o apóstolo Paulo diz, irmãos, nós não sabemos todas as coisas, mas conforme nós andamos, conforme nós caminhamos com o Senhor Jesus, Ele começa a nos revelar aquilo que nós temos que saber. Amém? Irmãos, quantas batalhas espirituais por pessoas que eu entrei, que no momento da batalha eu não entendi nada, porque tudo aquilo que eu sabia como padrão não funcionou.
Então quer dizer que o evangelho não funciona? Não. É que naquele momento eu tinha que me aprofundar mais. Irmão, Jesus, ele estava com Pedro, Tiago e João e passaram a madrugada toda em oração. De manhãzinha cedo ele desceu do monte, né? E chegou ali, tinha uma confusão, irmãos. Estavam os 9 apóstolos com mais alguns discípulos e uma conversa e uma bagunça. E Jesus disse: o que está acontecendo? Chegou um homem chorando, irmãos. Disse: mestre, o meu filho, ele é atormentado desde a nascença por um espírito maligno, que o joga no fogo, que o tenta afogar, que o faz andar na loucura. E eu pedi para que os seus discípulos orassem por eles, mas eles não conseguiram expulsar o mal que está no rapaz. Me ajuda, Jesus. E Jesus disse: até quando eu estarei convosco? E até quando vocês sofrerão? Me tragam aqui o menino. E trazendo o menino para ele, Jesus expulsou o espírito maligno naquele rapaz. E o rapaz caiu como morto no chão, irmãos. E todos disseram: veja, o rapaz morreu. Mas Jesus, o tomando pela mão, entregou ao seu pai e disse: vai, o teu filho está completamente liberto. Não há mais enfermidade, não há mais perturbadores na vida dele. E irmãos, à noite os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, o Senhor nos deu poder para expulsar demônios, curar os enfermos, e quando o Senhor nos enviou para aquele lugar para pregar pelo mundo, nós pregamos e as coisas aconteceram. Por que com esse rapaz o espírito maligno não saiu? O que aconteceu? E Jesus disse: em primeiro lugar, pela vossa pouca fé e compromisso, mas também há certas castas de demônios que só saem com muita oração e jejum. Você entendeu? Há batalhas que são maiores. O próprio Senhor Jesus nos alertou, irmãos, que há linhagens de demônios, há linhagens de seres malignos espirituais que só saem depois de muita batalha. Como Jesus disse, há certas castas, linhagens de demônios que só saem com muita oração e jejum. Aí está, irmãos, um ponto onde a sua vida não tem mudado, porque ainda há muitas castas malignas tentando te oprimir, tentando dominar sua vida. E você, irmãos, aprendeu a palavra de Deus, você conheceu o Evangelho, você se batizou, mas você não prosseguiu no conhecimento de Deus, estacionou a sua vida espiritual. O problema vem, a situação vem, ao invés de você buscar conhecimento de Deus, buscar entendimento de Deus, você fez o que, irmãos? Você recuou, você não tem orado, você não tem jejuado, você não tem guerreado. Você entendeu? E, irmãos, quando nós buscamos forças em Cristo para guerrear, o Senhor nos habilita. Irmãos, eu nunca esqueço de uma época que começou a aparecer muitos casos complicados de pessoas possuídas e pessoas da igreja, irmãos. Não eram pessoas do mundo, entendeu? Porque o mundo jaz no maligno, mas eram pessoas que estavam dentro da igreja. E as pessoas diziam que o crente não fica demoniado, que o crente não fica perturbado. Mas aquelas pessoas estavam possessas, perturbadas de uma maneira maior do que a do mundo. Por quê? Porque vieram os 7 piores. Como Jesus disse, né, irmãos? Quando você expulsa o espírito maligno de uma pessoa, ele fica vagando por lugares secos e áridos. E passado muito tempo, ele não acha outro lugar para ficar. Diz assim: voltarei para minha casa de onde eu saí. Olha a petulância de Satanás. Ele acha que eu e você somos propriedade dele. Ele acha que nós somos lugar para ele habitar. E voltando, ele traz para si, junto com ele, mais 7 piores. Por quê? Porque ele voltou, ele ficou sondando a sua vida, sondando se aprendeu algumas coisas. Você já sabe falar que o sangue de Jesus tem poder, você já guardou algumas coisas, então sozinho ele não vai conseguir. Então ele vem, chama 7 espíritos piores do que ele, e achando uma brecha de pecado, irmão, achando uma legalidade, ele entra na sua vida com esses 7 piores, e o estado da pessoa piora. O que aconteceu nesses casos das pessoas da igreja que estavam endemoniadas, entendeu, irmãos?
E aí, irmãos, é uma batalha. Porque, irmãos, há momentos que você fala, sai em nome de Jesus, o inimigo não sai. Entendeu? É por falta de fé? Não, irmãos, porque há uma batalha espiritual. Entendeu? Eles são vencidos no nome de Jesus. Mas nós temos que batalhar usando aquilo que o Senhor nos deu. Amém? E, irmãos, eu lembro que eu fui caminhar e eu estava falando com Deus. Era uma época que eu estava desempregado, irmãos, sem dinheiro nenhum. E o Espírito Santo falou comigo, começa a ler muita coisa, procura livros de ensino bíblico, procura livros de batalha espiritual. Irmãos, eu andando lá na avenida, né, falei, meu Deus, mas onde que eu vou arrumar dinheiro para comprar livros, né? Estava uma situação difícil. E o Espírito Santo falou, você deseja esse entendimento? Falei, sim, Senhor, eu desejo. Irmãos, quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto, em cima da minha escrivaninha tinha uma caixa enorme, cheia de livros, irmãos. Quando eu vi aquilo, eu peguei e comecei a olhar aqueles livros de batalha espiritual, ensino bíblico, cura e libertação. Falei, mãe, onde apareceram esses livros? Uma amiga da Cristina que deu, porque a mãe dela era evangélica, a mãe dela morreu e eles são espírita. E esses livros não interessam para eles e a Cristina comentou que você era crente. E aí deu para a Cristina me deu, irmãos, 26 livros que eu devorei, todos eles com base bíblica, com ensino bíblico, amém? Aquilo me muniu de palavras, aquilo me muniu de estratégias, aquilo me trouxe o ensinamento que eu preciso. Tudo que estava naqueles livros, irmãos, era de conteúdo bíblico. Só que quando Deus põe alguém para escrever um livro, a pessoa escreve mais específico. Então ela pega as passagens da Bíblia referente à cura, libertação, batalha espiritual e coloca ali, juntando com as experiências que as pessoas têm do dia a dia. Irmãos, a primeira vez que eu li, aqueles livros confrontaram a minha mente, amém? Aquilo foi muito para a minha mente, eu precisei parar, discernir, mas continuei lendo, irmãos, continuei lendo aqueles livros, irmãos, e aquilo foi me trazendo uma bagagem espiritual, um entendimento espiritual, uma sabedoria espiritual baseada na palavra de Deus escrita naqueles livros, né? Com vários questionamentos que eu tinha, com várias perguntas, e aquilo me habilitou, amém? Por isso que a Bíblia diz, irmãos, conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará. Está no tempo, irmãos, de você se posicionar e caminhar com Cristo. Senhor, me ajuda a resolver a minha vida. Senhor, me mostra o caminho que eu devo seguir. Espírito Santo, me ensina, me dirige, porque eu estou buscando conhecimento na Tua Palavra. Me revela o que esse texto quer dizer, me traz a luz sobre essa situação, me mostra o caminho, Senhor, que eu devo seguir, porque eu tenho fome e sede do conhecimento e da justiça de Deus. E a palavra diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você tem que guerrear pela sua vida, você tem que buscar em Deus, na palavra de Deus, no Evangelho, irmãos, amém? As respostas para essa mudança de vida, para que esta área da sua vida saia da mão do inimigo. Irmãos, eu lembro que nas orações de libertação, acompanhamento, eu orei com um rapaz tantas vezes, irmãos, que um dia ele chegou para mim e disse, pastor, quando é que vai acabar? Aí eu lembrei, irmãos, de um livro que eu li, de um homem que hoje é pastor. Ele passou por 80 processos de libertação pelo envolvimento que ele tinha com candomblé, com umbanda, com magia negra. Então aquelas legiões foram caindo, sendo quebradas, e a pastora dele, o pastor, disse assim, vai acabar quando terminar tudo. E é o que eu disse para esse rapaz, irmãos, e graças a Deus, naquela noite, irmãos, né? Foi uma batalha terrível, amém? O rapaz caiu no chão, o corpo dele embolava, irmãos. Irmãos, sem brincadeira, eu achava que ele ia passar por uma mutação. Eu achava que ele ia se transformar em alguma coisa, porque o corpo dele embolotava tudo. Ele caiu no chão e quando ele queria falar, saía aquela fumacinha na boca. Sabe quando você vai para um lugar muito frio? E o ambiente aqui da igreja gelou, irmãos. Eu não tinha ninguém aqui para me ajudar humanamente. Tinha a presença do Espírito Santo e os anjos do Senhor. Irmãos, o rapaz começou a secar, engrunhar.
que quando eu fui levantar ele, irmãos, o short dele caiu de tão seco que ele estava. Eu orei, expulsei o mal, repreendi todo o laço. Aí de repente a igreja começou a cheirar arruda, com pinga, charuto, porque foi uma batalha espiritual. Irmãos, o rapaz não conseguiu ir embora. Eu precisei pegar o meu carro, colocar ele no carro e levar na casa dele. E eu expliquei para a mãe dele o que tinha acontecido. E a mãe dele, porque ia na igreja, também entendeu. Ela falou que de manhã cedo, o quarto dele, a roupa de cama, as cortinas cheirava a pinga e arruda. Quer dizer, que aquilo foi quebrado porque teve muito envolvimento com esses demônios, cobra coral, esses Exu do lodo, tranca-rua. Mas, irmãos, chegou um momento que a história dele foi mudada. Amém? Satanás não quer que você comece. Satanás não quer que você se posicione. Porque a Bíblia diz que avançando eu, os meus inimigos não têm outra alternativa a não ser recuar. Mas, irmãos, você começa a guerrear, você se posiciona para orar, para ler a Bíblia, para santificar, Satanás faz todo um movimento para que você desista. Ele move as situações, ele traz oportunidade, ele traz distração, ele traz desânimo, ele traz briga, ele traz encrenca, ele move tudo à sua volta para que você desista. Amém? Porque, irmãos, se você se posicionar, e se você se propor a buscar entendimento de Deus, as coisas se resolvem. Como o profeta Daniel, irmãos, eles estavam escravos na Babilônia, uma geração inteira. Ficaram cerca de 70 anos como escravos. Uma geração nasceu no cativeiro. E Daniel sabia que tinha uma palavra que eles seriam libertos. E ele começou a buscar de Deus o tempo da libertação. E a partir do primeiro dia que ele começou a orar, irmãos, presta atenção nisso, Deus enviou o anjo, e este anjo veio com a resposta. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando o anjo veio, o principado da Pérsia se levantou para guerrear contra aquele anjo, e houve uma batalha, e o anjo não conseguia chegar porque ele estava batalhando, mas porque Daniel continuou orando. Amém? Por 21 dias Daniel continuou orando por resposta. Deus enviou Miguel, que é o chefe dos exércitos celestial, e Miguel chegando, irmão, já venceu a batalha, e Gabriel, o mensageiro de Deus, trouxe a palavra a Daniel. Amém? E ele disse: ó Daniel, homem muito amado e desejado, desde o primeiro dia, presta atenção, que você começou a orar, eu fui enviado a te trazer a resposta. Mas houve batalha, mas porque você continuou orando e clamando, Deus enviou o seu príncipe Miguel, o guerreiro dos céus, para batalhar, e eu pude te integrar a revelação. E entregou para ele tudo que ele precisava saber. Mas, irmãos, eu vou te contar um segredo espiritual. Só o homem tem o poder de trazer o que está no céu para a terra. Nenhum outro ser tem esse poder, irmãos. A nossa oração, por isso que Jesus nos chama tanto para a oração. A nossa oração tem o poder de trazer o que está nos céus para a terra. Aonde você se baseia nisso, pastor? É o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quer dizer, Deus deu a Pedro, Pedro representa a igreja, nós, o poder de trazermos o que está no céu para a terra e de desligarmos as coisas da terra também. Essa autoridade que nós temos em Jesus Cristo. Esse é o poder da oração que Satanás quer que você não conheça e não exerça. Amém? Irmãos, busca conhecimento de Deus, busca autoridade, busca sabedoria, porque para cada manhã há uma resposta de Deus. A partir do momento que você começa a orar e se posicionar, Deus está mandando os anjos a teu redor. Quando você se posiciona para orar, Deus já dá ordem aos anjos para acamparem ao teu redor. Não desiste da oração, porque muitas áreas da sua vida estão dominadas por castas malignas, áreas emocionais, áreas familiares, financeiras, espirituais, entendeu? Mas nesse momento você entendeu através desta palavra
que você tem que se posicionar para que estas áreas saiam da mão destas castas de demônios, para que você os vençam. Mas para isso eu me posiciono, eu avanço, eu oro e eu busco entendimento de Deus. Pastor Sérgio Caligari, canal Farol e Natureza, ensinando, irmãos, através do Espírito Santo e da Palavra de Deus, né, o caminho que nós devemos andar. Porque o Espírito de Deus, irmãos, ele nos traz resposta. Porque Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Deus te abençoe no nome de Jesus.